Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e escreve o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver um tema novo, também vai lá e deixa a sua sugestão, que teremos o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa do nosso programa. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia. Teremos também uma linda canção e as nossas pinceladas sobre o tema. E aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Essa sua pincelada é ou não é? Também nós temos, minha esposa, o nosso canal no YouTube, o canal do programa O Farol. Você vai falar sobre ele enquanto eu vou compartilhar o link do nosso ao vivo do... Tem como compartilhar? Tem, alguns tem como eu compartilhar, porque o WhatsApp bloqueou, né? Bloqueou o meu compartilhamento, mas a gente sempre dá um jeitinho. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre o nosso canal no YouTube. Canal Programa Farol. Eu acabei de compartilhar aqui para vocês um link. Ele também compartilha todos os dias. A gente compartilha um link que fica muito mais fácil você, meu amigo ouvinte, clicar e ir direto para o nosso canal para ter todos os nossos vídeos, todos os nossos programas ali, facinho para você. Você vai poder maratonar no final de semana, você vai poder assistir novamente, participar e ser novamente preenchida, renovada pela mensagem do Evangelho. Porque o Senhor Jesus é aquele que pode mudar a tua história. Então, através do nosso programa O Farol, aqui a gente leva a mensagem do Evangelho para toda criatura. Então, você entra lá no nosso canal no YouTube e você aproveita e entra no nosso canal, você se inscreve, você curte, você também clica lá no sininho e deixa um comentário para dizer o que esse programa tem feito sobre a sua vida, do que você tem se alimentado, se você tem gostado, do que mais você tem gostado, daquilo que você gostaria de ver aqui também, suas sugestões. Mas o mais importante também é você compartilhar. Às vezes você tem uma amiga do seu trabalho que está passando por um momento difícil e às vezes você vê aqui um tema que vai de encontro à necessidade do seu amigo ou à sua necessidade, a necessidade de alguém da sua família, e aqui você pode estar compartilhando para que essas pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então, programa O Farol, o nosso canal no YouTube, compartilha. Tenho certeza que você vai ser muito abençoada, tá bom? Nosso programa hoje é sexta-feira, sextou, meu povo! Então, hoje, sendo sexta-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um momento ele e ela. E o nosso momento ele e ela, eu falo de um personagem da Bíblia, mulher. Ed Carlos vai falar de uma mensagem um personagem homem, apesar que ele vai falar de 2 personagens hoje novamente. Hoje eu vou estar continuar falando sobre
Esther. Nós estamos lendo o livro de Esther e falando sobre essa trajetória, essa mulher forte, corajosa, que através dela, que foi usada por Deus, e ela também se deixou ser usada por Deus para poder abençoar todo o povo de Israel. E através da posição dela, do posicionamento, dela poder ser usada por Deus, ela foi uma escolhida, ela permitiu-se ser usada por Deus. Através dela, todo o povo de Deus pode ser o quê? Livre. Pode ser realmente liberto das mãos daquele homem que queria destruir todo o povo de Deus, queria dizimar o povo de Deus, que era Amã. Então hoje a gente vai estar falando sobre Esther. Edicala vai estar falando sobre o rei Assuero e sobre Amã, que foi o homem que realmente quis dizimar todo o povo de Israel, tá bom? Então o nosso momento ele e ela de hoje vai estar muito legal. Então a gente vai falar agora sobre o nosso tema do dia de hoje, tá bom? Qual é o tema? Tema do dia de hoje. Para você, as pessoas têm buscado em Deus as estratégias corretas para vencer as lutas diárias e têm esperado o momento certo para agir? Para você, meu amigo ouvinte, as pessoas têm buscado em Deus as estratégias corretas para vencer as lutas diárias e têm esperado o momento certo de agir? Então, esse é o nosso tema do dia. Vem com a gente, o programa Farol está no ar. É isso mesmo. E já coloquei o nosso link para as pessoas irem para o canal. Já coloquei também. Colocou também? Então, só clicar no link, você vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube. E aí tá lá todos os vídeos que você, de repente, perdeu, que você também já assistiu e que você possa, como diz minha esposa, maratonar. Não é isso? Ao invés de você ficar aí maratonando essas séries, não tenho nada contra as séries, mas você pode muito bem ir maratonar o nosso programa, você vai ser edificado, vai ser abençoado, vai ser fortalecido, né? Tira um diazinho para maratonar, tenho certeza que você vai gostar muito. Tá bom? Então já postei também e vamos agora para a nossa reflexão do dia. E a reflexão de hoje é a seguinte: a tartaruga e o espelho dourado. Tá bom. Vamos ver. Numa clareira escondida na floresta, uma tartaruga encontrou algo brilhante, um espelho antigo, com moldura dourada e reflexo reluzente. Curiosa, se olhou e pensou: sou tão simples, tão sem brilho. E pela primeira vez desejou ser diferente. Nos dias seguintes, evitava lagos e rios para não ver seu reflexo. Passou a invejar os pássaros coloridos, o pelo dos felinos, até a pele brilhante das cobras. Um corvo sábio, vendo sua tristeza, perguntou: por que essa tristeza, tartaruga? Ela respondeu: porque não sou bonita. O espelho me mostrou. O corvo riu. Espelhos mostram aparência, não mostram força, paciência, nem o coração que carrega um lar nas costas. Ele então virou o espelho para si. Olhe de novo, mas com os olhos da alma. E a tartaruga viu não só seu casco, mas tudo que já superou. As pedras, os rios, as chuvas, e seguiu em frente, mais leve, mais firme, mais ela. Moral da história: a beleza mais valiosa não reflete no espelho. Ela se revela na jornada da vida. Ela parou quando se olhou naquele espelho. O espelho tinha a beleza dele, mas quando ela se viu, ela pensou que não era bela, que não era aquilo tudo,
e começou a querer desejar ser os outros animais, pela beleza que eles mostravam. E aquele corvo quis mostrar para ela que a verdadeira beleza não era a aparência, ou seja, aquilo que os olhos podem ver, mas sim aquilo que estava dentro, no interior, no eu dela. Então, ele quis que ela olhasse não com os olhos físicos, mas quis que ela olhasse para dentro dela a firmeza, a autoridade e a beleza verdadeira que existia dentro dela. E isso serve para cada um de nós. Quem nunca, né? Quem nunca se achou inferior, insignificante? Tem gente que vai dizer assim, eu nunca achei. Mas a grande maioria das pessoas sempre tem. Por isso que hoje em dia, diz que, não sei, era o segundo, eu não sei se ainda o Brasil é o segundo, mas era o segundo país que mais fazia cirurgias plásticas no mundo. Por quê? Por que será que faz tantas cirurgias plásticas? Porque as pessoas sempre se acham inferiores. Ah, eu quero mudar isso? Não se aceitam. Não se aceitam. E tem pessoas também que eu não sei quem ouviu falar aí que as maquiagens, né? As maquiagens também afina o nariz, diminui a bochecha, faz isso, faz aquilo. Tem uma mulher mesmo na internet que ela faz muito sucesso porque ela não tem os dentes. Ela não tem os dentes, ela também tem uma doença genética que ela também não tem o cabelo. Então, ela usa tanto peruca quanto prótese dentária, ela usa muitas coisas. E ela começou, e todo mundo falando que ela era muito bonita, Aí ela um dia ela disse, eu quero que vocês vejam realmente quem eu sou. E ela começou a tirar tudo. Quando mostrou quem ela era, mas ela disse assim, essa sou eu. Né, de verdade. Então, ali naquele momento, ela quis mostrar para as pessoas que a verdadeira beleza estava dentro dela. Que aquela pessoa, todo aquele tanto de maquiagem, aquele tanto de coisa que ela colocava para se enfeitar, não a definia. O que te define, o que está dentro de você, o que você carrega dentro da sua alma. Né? E a tartaruga carregava a família, a casa nas costas. Sim. E nós, mulheres, quantas de nós, mulheres, quantos de nós, pais, homens também, não carrega a casa nas costas, quando tem que dar conta da família, dar conta das contas de casa, dar conta de todas as lutas que tem que enfrentar, e ainda com um sorriso no rosto, e ainda com alegria no coração. Então, assim, a gente tem que parar de ficar se comparando. A comparação é a pior de todas as injustiças. Quando eu me comparo com alguém, ou quando eu não me valorizo, ou quando eu me acho menor, eu estou dizendo que Deus errou comigo. Porque Deus me fez a sua imagem e semelhança. E Deus, ele não errou comigo. É nós que acreditamos naquela mentira que está lá, a estética mentirosa da internet. É tão raro você ver alguém hoje gravar um vídeo para o Instagram sem colocar o filtro do Instagram. As pessoas não querem mais mostrar o seu rosto de como eles são, de quem realmente elas são, mas é aquela beleza ali verdadeira. A beleza verdadeira é aquela que vem da alma, aquela que transparece no seu jeito de agir. Quando você vê uma pessoa passando uma necessidade, você sente a dor daquela pessoa. Quando alguém está precisando de ajuda, você tem a empatia de ajudar. Quando alguém erra com você, você é misericordiosa, como gostaria de alguém fosse misericordioso com você. Então, a verdadeira beleza vai além das aparências. Então, acredite mais em você. Foi o que esse corvo fez, né? Quando viu essa tartaruga triste, depois que ela se viu naquele espelho, ele procurou mostrar para ela que a beleza que ela estava encontrando nos outros não era verdadeira. Uhum. A verdadeira beleza era o que estava dentro dela. E ela encontrou isso. Legal, né? Ele conseguiu mostrar isso para ela. Isso é e ela lindo. saiu já não se preocupando com aquilo que ela trazia, aquela preocupação de antes. E ela passou a viver. Para terminar, encontre amigos igual o corvo. Sim. Sabe? Quando você tem na sua vida pessoas que te agregam, pessoas que faz você enxergar quem realmente você é, faz muita diferença. E a tartaruga viu não só seu casco, mas tudo que já superou. É isso aí. Essa é a dica. Só superou tudo através da força, da beleza interior, porque senão não conseguiria.
Então essa foi a nossa reflexão de hoje, a tartaruga e o espelho dourado. É isso aí. E o nosso tema de hoje, para você, as pessoas têm buscado em Deus as estratégias corretas para vencer as lutas diárias e têm esperado o momento certo para agir? E aí, o que é que você me diz? Você vai colocar o seu comentário e vai participar com a gente do nosso programa, do meu, do seu, do nosso programa, O Farol, tá bom, gente? Como disse minha esposa, vem com a gente. Vem com a gente. E o programa O Farol está no ar. E hoje a gente vai estar falando de quem? Marido? Bom, Sim. Nós vamos estar falando no momento ele e ela. Eu estarei falando sobre o rei Assuero e Amã. E eu vou estar falando de Esther. A gente vai continuar falando de Esther. Acho que a gente vai falar de Esther ainda mais umas 2 semanas. Como na semana passada não teve programa Farol, a gente, né? Mas eu vou continuar falando sobre Esther, vamos continuar falando sobre Assuero, sobre Amã, sobre Mordecai. Porque a história de Esther, não vou correr, porque ela é muito importante, ela tem muitas camadas que vai realmente estruturar a nossa vida, a nossa fé. A palavra de Deus, as pessoas têm que entender, eu li e não entendi. A palavra de Deus não é algo para você entender imediatamente. Tem coisa que a gente lê, poxa, olha, Deus falou comigo de uma forma, olha, grandiosa. Aí em um outro momento você vai ler de novo, você diz, olha, Deus falou comigo, já tinha falado antes? Mas porque existe tantas coisas, em um só versículo às vezes, existe tantas coisas ali que a gente vai descobrindo a cada momento. E também uma coisa, por que renova cada manhã? Porque cada momento da sua vida você vai estar passando por um momento, por uma situação. E aquela palavra, talvez você leu e você passou por ela, normal. Mas naquele momento que você lê novamente, ela vai de encontro à tua necessidade. Por isso que se renova. Você leu, te alimentou, mas aí naquele momento você está passando por um momento difícil, aquela palavra se encaixa na tua necessidade e vem como um bálsamo para estruturar a tua fé, te fortalecer e dizer assim, não, Deus está comigo. É justamente isso. Vamos botar a canção? Nós vamos para a canção agora. E a canção de hoje, minha esposa, é O Senhor é a Minha Luz. Então nós vamos ouvir essa canção e daqui a pouco nós voltamos com todos vocês. Se você estiver colocando seu comentário, quando nós voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário. Em meio às sombras, eu clamo a ti, Senhor. Minha alma anseia por teu grande amor. Quando o medo vem tentar me derrubar, eu confio em ti, meu Deus, para me livrar. Tu és a força que me faz seguir. Em cada passo eu posso sentir teu braço forte nunca falhará, e minha vida em tuas mãos está. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei em qualquer situação? Quando os inimigos vêm contra mim, eles que vão tropeçar e cair. Quando as tempestades vêm me afligir, eu me lembro que estás sempre aqui. Em tua casa eu desejo habitar, todos os dias teu nome exaltar. Tu és a força que me faz seguir. Em cada passo eu posso sentir teu braço forte nunca falhará, e minha vida em tuas mãos está. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei em qualquer situação? Quando os inimigos vêm contra mim, eles que vão tropeçar e cair. Mesmo que um exército me cerque,
confiarei, pois sei que sempre me guardarás. O Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei em qualquer situação. Quando os inimigos vêm contra mim, eles que vão tropeçar e cair. Mesmo que o exército me cerque, meu coração não temerá. Em tempos de guerra eu confiarei, pois sei que sempre me guardarás. O Senhor é minha luz e salvação, em ti confiarei, minha rocha, minha unção. Quando os inimigos vêm contra mim, eu sempre me fortalecerei em ti. Muito bem, 17 horas, 34 minutos, estamos de volta com todos vocês. E agora entrando no momento com Deus, no momento Ele e Ela, e vamos estar falando, como já explicamos aqui, você que está chegando agora, principalmente você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, vamos estar falando sobre o rei Assuero, Amã, e minha esposa falando sobre Esther, que é Hadassah, que se transformou em Esther. Então vamos nós? Então, capítulo 5 do livro de Esther. Mas antes de a gente continuar, a gente vai falar um pouquinho, quem não lembra na semana né, 2 semanas atrás, a gente falou sobre que o povo de Deus, né, Amã criou um decreto para exterminar todo o povo de Deus. E Mordecai, que é o primo que criou Esther, ele foi e se vestiu de panos de saco, rasgou as suas vestes e ficou na porta do palácio, e ela mandou procurar saber por que ele estava daquele jeito, e ele contou para ela, né, mandou dizer para ela tudo o que estava acontecendo, e disse que Deus não poderia, que ela não seria uma única salva. E aí ela entendeu que Deus tinha colocado ela naquele posto de rainha, porque ele tinha um propósito sobre a vida dela, que ela ia ser usada por Deus para poder ajudar a livrar o povo de Deus. Então ela pediu que todo mundo jejuasse 3 dias e 3 noites sem pão, né? E jejuar, nem sem beber água e também sem se alimentar, e para que ela pudesse se apresentar diante do rei Assuero, porque naquela época o rei estava não podia ninguém se apresentar a ele. Se alguém se apresentasse, poderia morrer. Né? E lembrando-se que... Sem ser chamado, se apresentasse. Isso, se apresentasse diante do rei sem ser chamado, poderia morrer se ele não estendesse o cetro. E lembrando que... aí o povo assim, mas ela era rainha Vasti, a rainha Vasti, né? Ela foi instituída do seu posto de rainha porque ela desobedeceu a aparecer. O rei mandou chamá-la e ela não foi. Então Esther também estava cometendo algo errado, porque ela teria que apresentar na frente do rei se ela fosse chamada. E então ela poderia perder a vida dela, porque também ele poderia interpretar como ato de quê? De rebeldia, desobediência, enfim. Então a gente tem que olhar nessa visão. Ele estava ali naquele momento, e ninguém poderia se apresentar se não fosse chamado. Então ela pediu para que todo o povo de Deus, não só ela jejuou, mas também todos os seus servos que a serviam no palácio, somente a ela, também jejuaram. E todo o povo de Deus jejuou para que ela pudesse se apresentar perante o rei Assuero e ela não perdesse a vida dela, mas sim fosse usada por Deus para ajudar o povo de Deus a não morrer. Vamos lá. Justamente isso. E aí, seguindo, diz assim, ó, ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência.
quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Você vê que o jejum, a oração das pessoas, o que seria um ato, vamos dizer assim, desonroso para com o rei, Sim. que era passível de morte, você vê que ele estende o cetro e ainda diz para ela: o que você pedir eu vou lhe dar, até que metade do meu metade reino. do reino. Ai, quando eu amo, eu já li isso tantas vezes, eu já perdi as contas nesses anos todos que eu sirvo ao Senhor, mas todas as vezes que eu leio, aí meus olhos enchem de lágrimas, porque assim, ela, veio dela a atitude de jejuar, de orar, de se voltar primeiramente para Deus. Ela não se confiou. Você tá derretendo. Ela não confiou no seu poder de rainha, né? Como Vasti disse: eu não vou, eu também sou rainha. Ele me chamou, mas eu digo a ele que eu não vou. Não foi isso que ela fez. Ela não disse assim: eu vou lá e ele vai sim estender o cetro para mim, porque eu sou rainha. Ela não fez isso. A confiança de Esther estava no Senhor. Quando ela disse: olha, eu vou jejuar 3 dias e 3 noites. Eu vou jejuar sem água, sem pão, sem me alimentar de nada. Peça para o povo fazer o mesmo por mim, porque se eu perecer, eu pereci. Se for a vontade de Deus ele nos abençoar, ele vai fazer. Se não for, amém. Mas a minha parte eu vou estar fazendo. Mas antes dela fazer qualquer coisa, ela apresentou as suas petições ao Senhor. Então, muitas vezes, quando a nossa vida não é abençoada, quando a gente não recebe algo de Deus, quando a nossa vida está parada, atrofiada, com dificuldades na casa, na família, nos filhos, no casamento, com o marido que às vezes não te compreende, ou com a vida muito desestruturada, é porque tem te faltado essa comunhão de se voltar, de se dobrar, de se colocar diante de Deus, através de um jejum, através de oração, de clamor e de dependência. O que mostra toda essa atitude de Esther? Ela dependeu de Deus, porque ela fala bem claro: se eu perecer, eu pereci, mas que eu vou estar me voltando para Deus, e se ele quiser fazer algo por mim, ele vai tocar no rei. E ele não somente tocou no rei, mas ele tocou tão íntimo ao rei, que o rei disse para ela, e a gente vai ver ali daqui a pouco, várias vezes ele fala: o que tu queres que eu te faça, minha rainha? Até metade do meu reino eu te darei. Você sabe o que é dar metade de um reino? Para alguém? Olha o poder que ela teria. Então, olha o que Deus fez através de quando alguém... Olha o que Deus faz na nossa vida, quando a gente aprende a primeiro perguntar para Ele, a primeiro entregar o controle a Ele, a depender dEle. Ele vem e faz o que a gente nunca imaginou que seria capaz de receber dEle. Então, o que nos falta é essa comunhão. O que nos falta como mulher, porque eu estou falando aqui sobre Esther, é essa dependência. Vamos aprender a depender do Senhor. Vamos aprender a ter a nossa vida alicerçada na vontade dEle, respaldada na palavra dEle. O que ele diz sobre o meu respeito? O que ele está falando para mim hoje? Ele está falando para mim que eu tenho que depender dEle. Em que eu não tenho dependido? Em que eu não tenho confiado? Em que eu tenho feito as coisas na força do meu braço? Em que eu tenho sido negligente para com o Senhor? O que eu tenho procurado fazer do meu jeito, da minha forma, como eu penso, como eu acredito? Então vamos parar e perceber o que Deus quer de você, quer de mim hoje. E vamos aprender com Esther, porque ela foi uma mulher que foi referência. E através dela, não somente não foi um povo, gente, um povo de Deus, através de uma mulher de fé, uma mulher que tinha realmente uma ligação, ela tinha um relacionamento com Deus. Porque sou uma pessoa de relacionamento que passa a orar e jejuar antes de fazer qualquer coisa. Ela tinha. Então que nós possamos aprender com ela a ser assim também e a entregar as nossas lutas
na mão do Senhor. E você vê que o poder de Deus chegou até o rei, que, continuando, diz assim, respondeu Esther, se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei, fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Você vê que Deus chegou até ele. O poder de Deus, através daquele jejum, das orações que eles fizeram, daquela entrega, daquela comunhão com Deus, que o rei estava sensível, totalmente contrário ao que, vamos dizer assim, a lei mandava. Sim, que ela entrou, sem se ser revoltou, passou por cima da minha autoridade, então vai morrer, mesmo contra, vamos dizer assim, a vontade pessoal dele, mas era uma lei. Mas você vê que Deus agiu de forma tão poderosa no rei Assuero, que ele disse, não, olha, você quer alguma coisa, então pode pedir. E o que você pedir, eu vou te dar. Legal, né? Mesmo que seja metade do meu reino. Pode falar, fala aí o que é que você quer. E ela foi sábia. Interessante que ela não pediu logo. Sim. A gente vai ler aqui mais um pouquinho mais, Sim. que ela não vai... Ela poderia chegar lá e diretamente, olha o que aconteceu, e diante de todo mundo, diante todas aquelas pessoas, ela poderia ser mal compreendida. Olha aí o ensinamento, que a gente tem que aprender a esperar em Deus. Esperar o momento certo. O momento certo. Aqui fala, né? Para você, as pessoas têm buscado em Deus as estratégias corretas para vencer as lutas diárias, porque qual foi a estratégia correta que ela usou? Ela usou em orar e jejuar antes de ir para a guerra, né? Ela foi para a guerra. Ali foi uma guerra, ali foi uma batalha. Então, qual foi a estratégia que ela usou? A da comunhão. Segunda pergunta. E tem esperado o momento certo para agir? Ela não chegou lá e foi lá e tocou no cetro, meu rei, eu vim aqui porque querem fazer isso com o meu povo. Não, ela não fez isso. E aí ela convocou o quê? Um banquete. No primeiro momento do banquete, ela também não falou. Ela vai falar daqui a pouco aí, que a gente vai ler, que ela vai fazer um outro banquete. Então, assim, e outra. O rei Assuero sabia que ela queria algo. Porque só quem realmente quer alguma coisa vai lá e coloca a sua vida em risco, porque ele poderia não estender o cetro. Então, ele sabia que era algo muito importante. Então, ele estava até curioso. O que essa mulher, né? O que ela quer? Então, ela também foi sábia. E olha que foi da vontade do Senhor que tocou o coração do rei, que ele não se aborreceu em ela não dizer o que queria. Ele poderia dizer, gente, eu tô aqui, me diga logo. Não, ele também soube, esperou com paciência o tempo dela, a hora que ela quis pedir e contar. Então, quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor e pede para ele ir diante das nossas necessidades, ele toca o coração de quem ele quiser tocar. E tudo que ele faz é perfeito, porque não só Esther soube o momento certo de falar, mas também Deus tocou no coração do rei para saber esperar o tempo certo, a forma certa de tudo que teria que ser feito. E continuando diz assim, né? Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo são o seguinte, se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Você vê, ela já falou, então, se eu achei graça aos teus olhos, graça, né? Ou seja, se eu agradei o rei, então que o rei Amã venha no banquete que eu vou preparar amanhã. Quer dizer, preparando tudo, né? Sim.
Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Você vê, ele tinha o orgulho, né? A prepotência. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Se achando, como a gente diz, né? Se achando. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. E ele foi e fez de acordo. A palavra da mulher dele, né? De todos os amigos que estavam ali diante dele. Por quê? Porque o coração daquele homem era um coração ruim, mau. Então, às vezes, a gente precisa entender que, como Amã quis destruir todo o povo de Deus, que dizimar todo o povo de Deus, você vai encontrar muitos Amãs diante da sua vida, no seu trabalho, às vezes na sua vizinhança, às vezes até dentro da sua família, né? Você vai encontrar pessoas que vai te colocar para baixo, pessoas que vai querer desejar o seu mal, pessoas que vão realmente puxar o seu tapete, pessoas que vão realmente querer destruir a sua vida, a sua fé, a sua comunhão com Deus. A gente tem que entender que nesse mundo existem muitas pessoas ruins, que não tem nada de Deus. Amã tinha alguma coisa de Deus? Não. E por Mordecai não se prostrar diante dele, ele tinha uma ira muito grande, queria a morte de Mordecai. Porque o que acontece ali entre Amã e Mordecai? Mordecai tinha uma luz que incomodava Amã. Talvez você tenha uma luz que incomoda as pessoas que estão ao seu redor. E por você ser essa pessoa que tem a luz do Espírito de Deus, uma pessoa correta, coerente, que faz as coisas certas, as pessoas, isso intimida as outras pessoas, isso chama atenção, não é por bem, às vezes. As pessoas querem ver o seu mal, porque você é honrada, porque você é correta, porque você faz o que é certo. E aí, como Amã tinha esse de superior, o orgulho, essa prepotência, e não aceitava Mordecai. Você vê que ele saiu alegre, mas quando viu Mordecai, então veio o furor. E ele contou aos amigos, à mulher, aos filhos, tudo o que ele tinha, as coisas que ele pode ser, mas diz: como que eu serei feliz se tem aquele judeu lá? Eu tenho que dar um fim nele. Que não se prostra perante a mim. Que não se... E o que é isso? São pessoas... Ele aparentemente tinha tudo. Sim. Mas enquanto ele contou tudo que possuía. Mas não era feliz. Existem muitas pessoas que têm aparentemente tudo e não é feliz consigo mesmo. Por quê? Porque não tem o principal, que é a presença de Deus. Não tem a luz do Espírito de Deus, a paz que excede todo entendimento, que não tem o Senhor Jesus dentro de si. Então, por ele não ter, e às vezes você que está aí do lado tem, então ele quer te destruir. Porque ele não tinha, Mordecai tinha a luz do Espírito de Deus. Então ele quis destruir Mordecai. Então, às vezes, essa pessoa, você tem uma Amã na sua vida que quer ver o seu mal. Então, o que você precisa fazer?
Você precisa se revestir da armadura de Deus. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa entrar no teu quarto, fechar a tua porta, ficar sós com o Senhor. Você precisa abrir a sua visão e lutar das armas espirituais. Porque as pessoas querem bater boca. As pessoas querem falar os seus argumentos. As pessoas querem ir lutar com as armas erradas. Porque quando se trata de mundo espiritual, não adianta você agir com a força do teu braço. Se Esté agisse somente como rainha, ela alcançaria o favor do Senhor? Ela alcançaria o favor do rei? Também não. Mas você vê que por causa do que ela fez inicialmente, juntamente com Mordecai e todo o povo de Deus, o jejum, a oração, como eu falei, tocou no rei. O rei ficou tão disponível. Isso. Com o coração disposto, né? Disposto. Não, eu quero saber, você quer alguma coisa, me diga que eu vou lhe dar. Faça a sua petição. Verdade. Totalmente diferente do que seria se realmente ela confiasse na sua própria força. Se ela fosse, ele não estenderia o cetro. Porque ali era tido como uma falta de respeito. Passar afronta por cima da autoridade do rei. Mas como ela preparou antes a atitude que ela ia tomar, sim, então você vê que Deus agiu. E quando a pessoa se prepara antes para tomar a atitude certa, conforme diz o nosso tema. Verdade. As pessoas têm buscado em Deus as estratégias corretas para vencer as lutas diárias e têm esperado o momento certo para agir. Então, se a pessoa se preparar e esperar o momento certo, como Esté fez, e a gente vai estar sabendo também na próxima sexta-feira. Então, você vê que tudo caminha de acordo à vontade de Deus. De repente, você está aí e tudo que você tem feito tem dado errado. Tem tudo para dar certo, mas tem dado errado, porque falta essa direção de Deus na sua vida, tá bom? Então, se você buscar essa direção, com toda certeza, Deus ele vai te abençoar. Tá bom, gente? Mais alguma coisa, minha esposa? Não, só isso. Já falamos bastante. Tá não, tudo que eu claro. Vi você mexendo aí na Bíblia. Não, mas eu tô olhando aqui quantos capítulos ainda faltam, que eu esqueço. São 10 capítulos de Esté. Ainda estamos no semana que mas vamos continuar falando sobre ela, porque eu já disse, tem muito aprendizado, tem muita coisa para agregar sobre a nossa vida, tem muita coisa para a gente aprender e também, principalmente, executar, colocar em prática. Isso. Então, sendo assim, convido vocês para a oração que nós vamos fazer agora, tá bom? Todos vocês convidados para nós orarmos e que nesse momento você vai dizer, meu Deus, olha, eu nunca me preparei, nunca esperei o momento certo, mas que a partir de hoje eu venha agir segundo a tua direção, não segundo a minha vontade. Verdade. Tá bom? Vamos lá? Vamos nos preparar para essa oração, para que Deus nos abençoe. Pai amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos, te exaltamos e bendizemos ao teu santo nome. Conosco, meu Deus, diversas pessoas com diversos problemas, Senhor, situações em que essa pessoa tem enfrentado, mas que, por não saberem, meu Pai, não tomavam a decisão certa, na hora certa, no momento certo. Mas que ouvindo, meu Deus, a tua palavra, que a partir de hoje, essa pessoa não vem agir com a força do seu braço ou com o seu conhecimento, mas sim, meu Deus, agir de acordo à tua santa vontade. E eu peço, Pai amado e querido, visita agora onde quer que ela esteja. Tem pessoas que estão agora no trabalho, outras estão em casa, outras estão, meu Deus, em lugares que elas não gostariam de estar. Mas, meu Deus, por causa de uma atitude errada, ela se encontra em uma situação difícil, mas está ouvindo, meu Deus, a tua palavra e conosco fazendo esta oração. Que o teu poder alcance ela, meu Deus, e haja livramento, como houve para Esther. Que haja, meu Deus, para essa pessoa também, mesmo que antes, meu Deus, ela tenha tomado atitudes
que foram atitudes impensadas, no momento errado, coisas que não deveriam ser feitas que ela fez, mas que a partir de hoje, meu Deus, ela venha seguir a tua direção e que assim a vida dela seja abençoada pelo Senhor. Na tua mão entrego a vida desse homem, dessa mulher, de todos que nos acompanham nesta oração, que a vida dessa pessoa seja atendida e abençoada pelo Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Entregamos tudo e todos nas tuas mãos e te agradecemos no nome e para a glória do Senhor Jesus e todos os que creem, digo amém e graças a Deus. Muito bem, essa minha esposa. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água. É que eu tenho um costume, gente, de ficar alisando a mão dele na hora da oração. Aí ele sente cócegas. E aí quando eu estava fazendo, alisando a mão dele, ele terminou a oração. Ainda bem. Gente, terminou também o nosso programa, chegamos ao final. Sextou, chegamos ao final e do graças programa. a Deus essa semana a gente conseguiu fazer o programa todos os dias. Que estava muito difícil. Um dia era luz, outro dia era internet, outro dia, cada dia foi uma coisa diferente, outro dia eu não estava me sentindo bem, enfim, foi cada dia foi uma coisa diferente. Mas graças a essa semana a gente conseguiu fazer direitinho. Então, como sempre a gente fala no final do nosso programa sobre a nossa loja, o Farol Digital, a gente sempre fala sobre os personalizados. De quê? Canecas, agendas e diversos outros substratos também que a gente faz sublimação. Recuperação de capa de Bíblia, que é uma das coisas mais que você tem feito, o povo tem amado. E os serviços que a gente presta também, de contratos, serviços de segunda vias, de documentos, de outras coisas também. Que às vezes a pessoa pergunta, mas faz o quê? A gente faz o quê? A loja faz o quê? Fala aí de personalizado. De quê? O que é personalizado? Então, são os serviços personalizados, ou seja, uma agenda com a sua foto. Com a foto da sua família. Da sua família, com aquele nome, com aquele uma caneca dizer. Com a foto você, do seu casamento, da sua casa para alguém. Agora mesmo a gente Carlos fez, uma pessoa começou a fazer faculdade e fez a foto para a pessoa lembrar do primeiro, né, que começou a fazer faculdade. Então faz muitas coisas assim, muito legais. Então, você não nos conhece? Estamos aqui conhecer. na cidade de São Félix. Por enquanto, né? Venha nos conhecer, tá bom? E assim Deus ele vai te abençoar. O nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega do início, fica gravado no Facebook, fica por enquanto. Que o Facebook, todos os vídeos que as pessoas postam, está sendo apagado, excluído. Mas nós temos o nosso canal, o link está aí. Você pode seguir o link, o canal lá no YouTube, e aí está todos os nossos programas lá, do primeiro até o último que nós fizemos ontem, já está postado lá, você pode assistir. Nas sextas-feiras, você pode ver lá também todos os programas que a gente fala do Momento Ele e Ela. Nas quintas-feiras que a gente fez aqueles estudos e que a gente está voltando a fazer. As terças-feiras que a gente tem a Terça-feira do Amor. Então, você pode ter todos os programas lá e assisti-los, tá bom? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Até segunda-feira, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.